Biografia de Napoleão Bonaparte, parte 3.1. Olá, bem-vindo ao canal Biografias Históricas. Hoje, vamos relembrar ou conhecer fatos acontecidos na vida de um dos maiores estrategistas militares de todos os tempos, Napoleão Bonaparte. Nessa terceira parte, vamos continuar relatando as guerras da primeira coalizão referente ao período de abril de 1796 a novembro de 1797, dividindo as batalhas, para que os vídeos não fiquem muito longos. Nessa terceira parte, ponto 1, iremos relatar a Batalha de Voltri. Em 1796, a França ainda estava imersa na Revolução Francesa. Um período tumultuado que começou em 1789 e teve um impacto profundo na política, na sociedade e na economia francesas. A Revolução Francesa resultou na abolição da monarquia, na ascensão da república e na implementação de ideias políticas radicais, como égalité, liberté et fraternité, igualdade, liberdade e fraternidade. Em 1796, a França estava envolvida em conflitos internos e externos. Internamente havia lutas entre as facções políticas rivais, incluindo os jacobinos radicais e os girondinos mais moderados. A guilhotina foi usada durante o período do terror para eliminar muitos opositores políticos. Externamente, a França estava em guerra com várias nações europeias, que estavam preocupadas com a disseminação das ideias revolucionárias e temiam a ameaça representada pela República Francesa. Napoleão Bonaparte emergiu como uma figura militar proeminente nesse cenário caótico. 26 de março de 1796, Napoleão Bonaparte assume o comando do Armée d'Italie, Exército de Itália em Nice. O Exército de Itália enfrentava escassez de recursos financeiros e materiais, inferioridade numérica em comparação com as forças austro-sardas, desorganização e insatisfação, já que os soldados não recebiam o soldo há meses, tinham pouca comida e necessitavam de fardas, sapatos e em alguns faltavam os mosquetes. Fracassos anteriores. Antes da campanha de 1796, os exércitos franceses na Itália enfrentaram desafios e algumas derrotas. A situação era, portanto, desafiadora para Napoleão, que buscava reverter essa tendência. Napoleão Bonaparte trouxe uma abordagem estratégica inovadora para o cenário das operações do Exército de Itália, que contribuíram para sua ascensão como um líder militar de destaque. Na véspera dos primeiros combates, ou seja, em 9 de abril de 1796, no exército de Napoleão Bonaparte contava com as forças disponíveis que estavam organizadas em 7 divisões de infantaria e 2 divisões de cavalaria. As divisões de infantaria estavam sob o comando de André Massena, Amédée Emmanuel François Laharpe, Charles Pierre François Gereal, primeiro duque de Castiglione, Jean-Mathieu Philibert Serrurier, Jean-Baptiste Meunier, François Maquart e Pierre-Dominique Garnier. Napoleão organizou esta força em 3 partes, uma guarda avançada com homens, sob o comando de Massena e que contava com as divisões de Laharpe e Meunier, um corpo de batalha, sob o comando de Augereau, e uma guarda de flanco, sob o comando de Serrurier. Maquart e Garnier encontravam-se a ocupar e vigiar as passagens dos Alpes. Logo no início da campanha, Napoleão considerou Meunier inapto para comandar uma divisão, pelo que deu uma das suas brigadas a Massena e as outras 2 a Augereau. As divisões de cavalaria estavam sob o comando dos generais Henri Christian Michel de Centengel e Charles Edward Jennings de Kilmaine. No decorrer da campanha aparecem outros nomes de comandantes de divisão ou de brigada, o que sugestiona que foi havendo alguma renovação dos quadros e reorganização das unidades. Em abril de 1796,
Durante as guerras revolucionárias francesas, ocorreram várias batalhas importantes na região da Ligúria, na Itália, que resultaram em vitórias decisivas para o exército francês comandado pelo general Napoleão Bonaparte, tais como a Batalha de Voltri, em 10 de abril de 1796. O governo francês, enfrentando dificuldades financeiras, enviou um representante, Antoine Christophe Salicetti, a Gênova para obter um empréstimo do Senado genovês. Com a falta de sucesso nas negociações, Salicetti, com o consentimento do governo francês, optou por uma demonstração de força como meio de pressionar o governo genovês a conceder o empréstimo desejado. A República Francesa não tinha o propósito de atacar Gênova, mas, unicamente, coagir o seu governo para obter o empréstimo desejado. Ocupação de Voltri. Neste ponto de vista, André Massena enviou para Voltri parte da tropa da brigada de Jean-Baptiste Cervoni, que se encontrava no setor costeiro a nordeste de Savona. Esse destacamento ocupou Voltri no dia 26 de março, o mesmo dia em que Napoleão assumiu o comando do exército de Itália. Os austríacos apavoraram-se pensando que os franceses iam ocupar Gênova, o que não era o objetivo de Napoleão naquele momento. Feudseugmeister Johann Beaulieu resolveu lançar uma ofensiva. Os franceses, tendo conhecimento da aproximação dos austríacos no dia 6 de abril, André Massena, comandante francês na região, enviou o restante da brigada do general da divisão Jean-Baptiste Cervoni para ocupar Voltri. Essa ação alarmou os austríacos aos extremos. Então, o general Johann Peter Beaulieu, comandante austríaco, lançou uma ofensiva, resultando no combate de Voltri. A Batalha de Voltri foi uma das primeiras batalhas da campanha italiana de 1796, durante as guerras revolucionárias francesas. No dia 10 de abril de 1796, o general francês da divisão Jean-Baptiste Cervoni enfrentou as forças austro-sardas lideradas pelo general Johann Beaulieu, que conseguiu infligir uma derrota insignificante às forças francesas. Os austríacos forçaram Jean-Baptiste Cervoni a se retirar para o oeste ao longo da costa até Savona, mas não sem antes ter resistido ao inimigo por muito tempo. Embora tenha sido uma derrota para os franceses, não impediu os planos de Napoleão, que acabou conduzindo manobras mais amplas e bem-sucedidas nas campanhas subsequentes. Portanto, a Batalha de Voltri possa ter sido considerada de pequenas proporções em termos de tamanho absoluto. Seu significado estratégico e o impacto nas fases subsequentes da campanha a tornam um evento importante no contexto histórico mais amplo. Finalizamos a narrativa da Batalha de Voltri. No próximo vídeo, vamos historiar a Batalha de Montenotte. Olá! Obrigado por chegar até aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe. Até breve!